Paz, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 9 da Revista dos Adultos. O título da lição é Resistindo à Tentação no Caminho. Vamos continuar sobre o tema sobre a nossa jornada. Na lição passada falamos a respeito da confissão do pecado, ou seja, o momento que a gente está na nossa jornada e cai. Então, nós não podemos ficar prostrados e precisamos nos levantar, e para isso a gente conta com a ajuda de Deus, a misericórdia e a graça. Aleluia, Ele estendendo sua mão para que nós venhamos a nos arrepender, confessar, deixar e alcançar a misericórdia. Nesta lição vamos falar de um momento que antecede essa queda, da qual a gente precisa confessar o pecado, que é a tentação. Como diz o hino, tentado não ceda, ceder é pecar. Então o pecado não é a tentação, mas é ceder a ela. E nós vamos estar estudando a respeito desse tema para que nós possamos estar vigilante no caminho, entendendo quem são os agentes dessa tentação, para que a gente não venha cair e ter depois a necessidade de confessar um pecado e pagar as consequências daquele pecado, como aconteceu com Davi. Vimos isso na lição passada. O texto diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Verdade prática, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz também o hino, melhor e mais nobre será triunfar. Tentado não ceda, ceder é pecar. Então que Deus nos ajude a triunfar, a vencer a tentação. O texto bíblico se encontra em Mateus 4, de 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glórias a Deus. Falando sobre tentação, o modelo aqui dessa vitória sobre a tentação é o nosso Senhor Jesus. Foi tentado ali de todas as formas pelo diabo, mas o Senhor venceu com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então veremos aqui também alguns recursos que temos para vencer a tentação. E os objetivos da nossa lição são conceituar biblicamente o que é a tentação, seu aspecto na esfera humana, mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação e apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Bendito seja o nome do Senhor. Introdução. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Aí Mateus 6, 13. Então, na oração do Pai Nosso. Por isso, nessa lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da jornada. Então a gente vê que vamos passar por ela. É algo que está no caminho, está no meio da nossa jornada, faz parte do caminho apertado. Então, e como venceremos? Então a Bíblia também vai nos alertar. O próprio Jesus passou, foi tentado em tudo, porém sem pecado. Glórias a Deus. E Ele nos orientou a orar, a vigiar. Aleluia. Temos toda a armadura de Deus, temos a palavra, a espada da fé, para combater todos os dardos inflamáveis do maligno. O diabo não vai deixar de nos atacar enquanto estamos aqui na terra. Todos os dias ele tem estratégias novas para tentar nos derrubar.
mas pela misericórdia do Senhor, nós estamos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na jornada. Glórias a Deus, Espírito morando em nós, habitando em nós, tendo nosso corpo como habitação e templo. Aleluia. E se andarmos nele, no Espírito, se vigiarmos, se orarmos, se temos a palavra no nosso coração guardada para não pecar contra Deus, podemos resistir a toda investida do diabo. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele vai tentar nos derrubar, mas nós podemos vencer. Primeiro tópico: a tentação em sua esfera humana. Conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar a tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste, provação. Deuteronômio 4:34, 9:22, Salmo 95:8. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente. Peirasmos, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento, está lá em Atos 20:19, 1 Coríntios 10:13, Tiago 1:2 e 12, e o verbo peirazar, testar, submeter à prova. João 6:6, Gálatas 6:1, Apocalipse 2:2 e 10, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Então, tentação pode ser essas duas coisas. Pode ser prova e pode ser também uma atração para fazer alguma coisa errada, para fazer o mal e às vezes até para obter algum ganho, um lucro, como diz aqui no finalzinho desse subtópico. A pessoa quer ganhar de forma errada, quer se satisfazer, quer dar vazão à sua própria concupiscência. Isso também é tentação, como veremos aqui. Mas também pode ser prova, Deus provando. Nesse sentido, essa palavra tentação vai ser polissêmica, vai ter esses dois significados. Tem que ler o contexto. A Bíblia vai dizer que Deus não tenta ninguém, ou seja, Deus não tenta ninguém para pecar. Deus não instiga ninguém a isso ou estimula para a pessoa querer fazer o mal, como a gente viu aqui. Essa parte quem faz é o diabo. Mas Deus pode nos provar, para ver, como diz lá em Deuteronômio, deixou o povo ali ter fome para provar o que tinha no coração deles. Então Deus prova para ver se a pessoa crê ou não crê em Deus, serve ou não serve, ama ou não ama a Deus. Mas Deus não instiga para fazer o mal. Deus deixou Israel ter fome, mas Deus não instigou eles a roubar comida, não instigou ele a blasfemar contra Deus, nem a murmurar, achando que no Egito era melhor e que era melhor voltar e já querer desistir. Essa parte, essa tentação que provém da própria carne ou do diabo. A parte de Deus foi provar para ver se eles eram fiéis ou não o que havia dentro do seu coração. Então, nesses termos que a gente vê aqui do grego e do hebraico, lendo aqui alguma referência, por exemplo, sobre a palavra massá, que quer dizer teste, aprovação, Deuteronômio 9:22, também caberá em massá, em Kibrote Hatavá, provocaste muita a ira do Senhor. Neste caso, está falando que o povo tentou a Deus, provocou a ira do Senhor. E Deuteronômio 4:34 diz: ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, com peleja e com mão forte, com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito. E como já falávamos em Deuteronômio 8, que diz, então, versículo 2, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar e para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, esse provar, que Deus pode provar o homem, glórias a Deus, diferente do tentar, que é, do ponto de vista negativo, que o diabo faz com as pessoas, que é instigá-las a fazer o mal. Já no Novo Testamento, em Atos 20:19, lemos: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Então, além do diabo ou da nossa própria carne nos tentar, também as pessoas pode ser usada pelo maligno para vir nos tentar. E Paulo também sofria isso dos judeus. E 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus,
que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Temos esses termos falando sobre tentação, como veremos mais a fundo aqui durante a lição. Segundo subtópico, 2 vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, Gênesis 3, como aconteceu no Éden, né? E também de dentro do ser humano, Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Né? Então a gente vê que pode ser o diabo, né? Nos tentando, nos instigando a pecar, nos iludindo ali com um pecado, achando que ali vai dar tudo certo, que ele é bom, ou a nossa própria concupiscência pode ser algo da nossa própria carne, a nossa natureza pecaminosa, que também nos faz tentar. Né? E uma vez a concupiscência é concebida, dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração do engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas vias da tentação se processam na esfera humana. Né? Então, ainda que o diabo induza, instigue, a tentação ela ocorre na esfera humana. Né? Então, ele vai instigar nossas próprias consciências. Então, é o homem que peca. Né? Então, ele pode até dizer, esse abismo é bonito, mas quem vai pular é o ser humano. Né? Então, se processa na esfera humana. É o homem que vai ceder e vai pagar o preço, né, de ceder à tentação, da sua derrota e do seu pecado. E se ele não se arrepender, como vimos na lição passada, e confessar, né, ele vai morrer naquele pecado e vai passar a eternidade sem Deus, né, pois é uma forma de rejeitar a graça, né, o perdão que Deus dá ali na cruz. Né? Se não se arrepender e receber o perdão de Deus, né, a gente morre em pecado. Tentação, um fenômeno humano, esse é o subtópico. Na Epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,13. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente, né? Poderíamos traduzir por provação, né? Embora na Bíblia a gente vai ver a palavra tentação, né? Ouvimos lá em Deuteronômio 8, que tentou o povo ali, deixou eles ter fome, para provar o que tinha no coração deles. Então, é provação, né? Mas a gente lê também o termo, a palavra tentação nas traduções. Tiago 1, 2 a 4, Mateus 5, 48, 1 Pedro 1, 7. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Ou seja, as ações que iniciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Mateus 5, 28, Romanos 8, 6. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair na tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. 1 Coríntios 10, 13. Né? Então, o diabo não vai nos forçar a nada. Nem Deus vai nos tentar a pecar. Deus prova, nos faz passar por provas para nos provar, para ver o que tem no nosso coração, mas quem vai tentar para o mal é a nossa própria consciência ou o diabo. Mas mesmo assim o diabo não pode forçar. Né? Quem toma a decisão é o ser humano. Então é um fenômeno humano pecar. Tanto é que quem vai pagar, a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então eu não vou poder chegar no céu um dia e tentar me justificar dizendo, não, foi o diabo. Não, fui eu que decidi. Né? Ele me deu a ideia e eu abracei a ideia e decidi pecar. Também não posso dizer que foi meu irmão que me tentou. Paulo disse que ele foi tentado muitas vezes pelos judeus. Também Jesus foi tentado pelos fariseus. Mas, né, a posição de não ceder ou de ceder é da parte do homem. Né? Graças a Deus tem a ajuda do Espírito Santo, que nos dá discernimento. A gente vê o diabo querendo se andar lá na frente. A gente vê ali a oferta que o diabo está dando. A gente sabe que aquilo ali não vai nos fazer bem, sabe que o caminho é de morte. A gente tem a palavra de Deus para nos orientar. Aleluia. E podemos escapar da tentação. Mas ceder ou não ceder é uma decisão humana e quem vai pagar o preço é
é o pecador, né? É o homem ou a mulher. No segundo tópico, vamos falar sobre o Senhor Jesus e a tentação. Vamos falar a respeito desse modelo, né, de vencer a tentação como Jesus fez. Primeiro subtópico, a aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto, conforme Marcos 1, 12 e 13, Lucas 4, 1 e 2. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás. Né? Então, o inimigo tentou ele não só quando terminou o jejum, não só quando teve fome depois dos 40 dias, mas durante os 40 dias o inimigo tentava Jesus. Uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. João 16:11 e conforme também Efésios 2:2. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus, conforme João 4:34. O inimigo vai atacar, né, nessa área, né, na concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, ou seja, ele vai intentar ali contra Jesus sobre as próprias necessidades que Jesus estava tendo, por exemplo, a fome, né, ou algum atalho que Jesus poderia tomar em receber glória, né, em mostrar-se ali para os judeus que ele era realmente filho de Deus, pulando do pináculo do templo, os anjos agarraram, né? Imaginem qual seria, né, aquele espetáculo. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para, aleluia, apresentar o reino de forma pura, de forma santa, né? Ele não se exaltou. A Bíblia diz lá em Filipenses que ele, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Então Jesus não usou o seu poder para o seu proveito próprio, nem transformar pedra em pão. Tudo isso era uma maneira do diabo desviar Jesus da sua missão. Jesus foi fiel e obediente a Deus. Né? Todo o tempo Jesus dizia que seja feito a vontade de Deus. E ele não moveu-se nem para a esquerda nem para a direita do propósito e do plano de Deus. Sofreu, aleluia, foi tentado, mas não pecou. Glórias a Deus. Por isso houve um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Então, as três armas aqui que Jesus usou, que nós temos que usar: oração, jejum e palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Né? Foi assim que Jesus disse para os discípulos, né? Vigiai e orai. Né? A carne é fraca, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Né? Jesus estava ali forte porque ele orou, ele jejuou, né? Ele tinha a palavra no seu coração para rebater, né, as mentiras do diabo, inclusive as falsas doutrinas, como acontece nos dias de hoje. Se nós não tivermos a palavra no nosso coração, né, a internet está cheia de falsos mestres, falsos profetas. Que Deus nos ajude. Tudo, infelizmente, sendo usado pelo diabo. Né? Um dia vai ter que prestar conta, porque não é brincadeira dizer que Deus falou sem Deus ter falado, que Deus revelou sem ter revelado. Segundo subtópico, as áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em três áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo o tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Mateus 4:13. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos os guardariam. Mateus 4, 5 e 6. Na área espiritual, o diabo tenta Nosso Senhor, desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Imagina, irmão? O diabo, com sua ousadia, tentou Jesus nessa área, né? Como homem, né, a transformar ali as pedras em pães, saciar o desejo do seu corpo, né, da sua carne, que era comer. Né? Ele estava fazendo aquele longo jejum, teve fome, o diabo agora aproveita e tenta nesse momento. Aleluia. E vimos aqui na área divina, né, o diabo quis mostrar, né, tudo ele dizia, né, se tu és o Filho de Deus, então Jesus se jogando ali, os anjos iam apará-lo, então as pessoas iam crer nele. Né? Então eram atalhos que o diabo estava propondo ali para Jesus, mas fazendo a vontade do diabo, o caminho do diabo
nunca vai ser bom para o ser humano, nem para Jesus, né? E vimos aqui na área espiritual que para que Jesus fizesse mais um atalho e não precisasse passar pela cruz ou estabelecer, né, ou consumar ali o reino, que era o maravilhoso reino que Deus anunciava que era chegar. Mas o reino que Satanás propunha a Jesus era um reino terrestre, que o diabo ia dar os reinos a ele, né? Os reinos, não que o diabo tenha nada, mas o diabo ele influencia, né, os reinos da terra. Ele é o príncipe desse século, ele está por trás de todo o sistema mudando, influenciando os homens a continuar no erro, no pecado e cada dia mais se afastar de Deus. Então o diabo ia dar esses reinos a Jesus. Jesus não ia precisar passar pela cruz e os judeus iam gostar, né? Os judeus queriam um Messias que viesse conquistar e viesse libertar eles do jugo romano. Então o diabo propõe esses atalhos, mas tudo desviando Jesus da missão, propósito e do reino que é muito mais excelente que Jesus inaugura, que é o reino de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor, e que ele é o rei prometido, é o Messias, é o ungido. Louvado seja Deus. Mas Jesus resiste ao diabo e o diabo tem que fugir, né? Glórias a Deus. E o preço de todas essas ofertas que o diabo faz é adorá-lo, né? Jesus adorasse o próprio diabo. Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser, né? Então, o diabo ia vencer se Jesus cedesse à sua tentação. Que nós tenhamos, por exemplo, nosso mestre e não cedamos nenhuma tentação do diabo, que só quer matar, roubar e destruir. Terceiro subtópico: como Jesus venceu a tentação. Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: está escrito. Na primeira tentação, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus quis dizer o quê? Nós temos as necessidades, mas melhor ainda, ou em primeiro lugar, é aquilo que Deus nos orienta, nos fala, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor, aleluia, estar cheio de Deus, do que ir atrás somente da nossa necessidade. Glórias a Deus. A necessidade de Deus vai suprir, como no final aqui da tentação, os anjos vêm servir ao Senhor, não porque Jesus mandou, mas porque Deus o recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vai vencendo, sempre dizendo: está escrito. Na segunda tentação, ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Então, ainda que Deus nos guarde, não precisamos, né, ir além disso, né? Eu sou crente e vou passar ali no meio do tiroteio. Nenhuma bala vai pegar. Vigiai, né? E não tentai a Deus. Você pode estar até sossegado, daqui a pouco começa a guerra, mas aí Deus te guarda. Mas você buscar tentar a Deus, né? Você está correndo risco. E Jesus, então, também rebate a Satanás com esta palavra. E na terceira tentação ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:10. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Significa que ele via a Escritura como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo em seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Efésios 6:11 e 17. Imitemos o nosso divino Mestre. Glórias a Deus. Em Efésios 6:11, lemos: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E o verso 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? E no 16 ainda diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, né? Então precisamos da espada, do escudo, de toda a armadura, e a palavra nos permite, né, combater ou rebater tudo aquilo que o diabo vai tentar nos enganar, vai tentar nos iludir. Com a palavra a gente pode fazer como salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né, contra Deus. Louvado seja Deus. E o terceiro tópico: resistindo à tentação.
O meu subtópico, todos somos tentados. Né? Então faz parte da jornada do caminho a tentação. Né? O diabo vai estar sempre em alguma espreita, né? Alguma esquina ali tentando nos derrubar. Mas podemos, aleluia, vencer. Por mais que observemos a disciplina da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, né, entre aspas, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pela Escritura a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo, Romanos 12, 2. Né? Então, o mundo, né, o príncipe desse século está investindo alto para nos enganar. Né? Então, a gente vê aqui a mídia, a cultura, né, a educação e até esses falsos teólogos, pastores que outrora, né, pregavam a verdade, hoje já estão com as suas mentes cauterizadas, torcidas, relativizando a palavra, querendo mudar a palavra. Então, nós precisamos estar firmes e não nos conformar com o mundo, não ir com a maré, né? Não ir atrás da maioria ou daquele que vem querer nos influenciar, os influências, né? Pois verdadeiramente não podemos nos amoldar, precisamos estar seguindo, observando a nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus. Segundo subtópico, rejeita a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero: você não pode pedir que o pássaro voe sobre sua cabeça, mas pode pedir que ele se estale com seus ninhos. Né? Em outras versões a gente vê até que você pode até o pássaro pousar na sua cabeça, mas não vai deixar ele fazer um ninho, ou seja, a tentação até vem, mas você expulsa, você rejeita, você foge dela, glórias a Deus, e rejeita qualquer tentação. Não vai esperar o pássaro fazer o ninho e botar os ovos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, Gênesis 39, 12. Na atitude de Jó em fugir do mal, Jó 1. Assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domine. Por isso precisamos seguir que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, 2 Timóteo 2:22, na Nova Versão Transformadora. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Então, ainda que ela chegue na sua mente, repreenda, né? Substitua, né, aquele pensamento, aquele desejo, né, pela presença de Deus, pela palavra, adore, ore, jejue até para escapar da tentação e fuja da aparência do mal. Sabe que o mal está ali, você não vai tentar a Deus, como Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus. Não vai passar na beira do abismo para dizer que você é equilibrado e não cai. Né? Você vai acabar tropeçando e caindo. Né? Melhor passar bem distante, né, de todo perigo. Que Deus nos ajude. E o terceiro subtópico, arrependa-se. No meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação e por isso rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão dos pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Né? Foi o tema da lição passada. Né? Se não assistiu, volte lá e assista a lição passada, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre confessar, sobre arrependimento do pecado. Né? Então, a gente pode até cair, vai se ralar, vai se machucar, vai ter consequências, mas Deus sempre vai estar com a mão estendida para não ficarmos prostrados. Né? Não há pecado que Deus não possa perdoar, desde que nós nos arrependamos sinceramente, né? E abandonemos o pecado. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira, Provérbios 28, 13. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Então não tem outro jeito. Não tem remendo, não tem atalho. Não adianta dizer, não, foi culpa de fulano. Não adianta tentar se justificar, eu sou assim mesmo, sou fraco. Né? Mas o caminho, a única saída é o arrependimento. Né? Então precisamos buscar estar constantemente com as vestes alvas, né? Com as vestes
lavadas no sangue do Cordeiro, para que possamos, no momento do arrebatamento, ou no momento que encontramos com Deus, estarmos justificados, estarmos perdoados, aleluia, e salvos. Caso contrário, a gente pode caminhar a jornada toda com o fardo de pecado nas costas e não vai chegar no céu, porque o fardo vai sempre puxar você para a terra, para baixo, e vai perder o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E como Jesus disse, né, vinde a mim, estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus não disse, vinde a mim e fique com a carga. Ele vai tirar a carga dos nossos ombros, perdoando o nosso pecado. Conclusão, semelhante ao Senhor que foi tentado em tudo, mas não pecou, Hebreus 12, 18 e 4:15, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação, ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago 1:12. Vamos ler essa última referência. Glórias a Deus. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, que quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Na próxima lição, desenvolvendo uma consciência de santidade. Já lição 10, né? Já estamos quase no finalzinho do nosso trimestre, né? Graças a Deus por tudo que temos aprendido. Vamos orar. Santo Eterno Deus, te louvamos mais uma vez, Pai, por esse alerta a respeito da tentação. Aleluia. Sabemos que ser tentado não é pecado, mas ceder a ela é sim pecado. Deus nos guarde, nos livre, Pai, possamos resistir a toda a sutileza, Pai, a toda a astúcia do inimigo contra as nossas vidas. Tenhamos discernimento, tenhamos sabedoria, vigiemos, oremos, Pai, jejuemos e tenhamos a Tua palavra escondida no nosso coração. Deus poderoso e santo, abençoa cada aluno da escola dominical, nos dá, Pai, um domingo cheio da Tua graça e da Tua presença, usando, Pai, através do Teu Espírito Santo, professores e alunos, Pai, nesse processo tão maravilhoso que é o aprendizado, principalmente da Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.